Fala pessoal, beleza? Boa tarde, né? Luciano por aqui. Vamos ao nosso recap, pessoal, semanal, parte 2 aqui, né? Onde a gente pensa aqui em algumas ideias para a semana, né? E para a segunda-feira, beleza? Semanal, pessoal, a gente fecha ainda com barra sobreposta, barra, né? De reversão de alta, né? Ela fecha acima dos seus 50%, tá? A gente ainda continua, né? Na região de cerca de 50% da lateralidade aqui anterior. Quanto à movimentação micro, a última movimentação acabou sendo, né, mínima, mais baixa, máxima, mais baixa, e uma nova mínima. Quanto à movimentação macro, né, pessoal, a gente tem, a princípio aqui, ó, fundos, né, mais altos. Então, a gente tem duas interpretações aqui, uma macro, né, e uma mais próxima do preço. A mais próxima do preço, né, é mais fácil de a gente visualizar ali no gráfico diário. No semanal, pensando no macro, né, ainda seria a possibilidade, né, de uma estrutura de alta, que vem, né, ainda testar uma nova máxima. Isso, né, no semanal. Fundos, né, vocês conseguem observar que a gente tem fundos ligeiramente mais altos, tá? Barra sobreposta, pouca informação, médias ainda planas, né, ainda não temos um alinhamento aqui para uma tendência, e ainda estamos contra, né, a média móvel de 200, né, que é uma média que nos indica, né, que no semanal a gente ainda está numa tendência de baixa em relação aos últimos 200 períodos, né, os últimos 200 candles, tá? Aqui no diário, pessoal, a gente tem uma movimentação final de três puxadas, né? A gente pode sempre avaliar as últimas três puxadas. Eu tenho três novas máximas, eu posso até ligar isso aqui desse ponto. Pensando em três puxadas, né, ainda sem uma tendência, né, concluída, eu ainda não tenho tendência, ainda não tenho barra suficiente, por exemplo, né, trabalhando acima da 20, para eu chamar isso daqui de tendência. Por enquanto eu tenho 9 candles. Então se eu tenho 9 barras aqui trabalhando acima da 20, eu ainda não posso, né, dizer que isso daqui é uma tendência, tá? A gente ainda está próximo da metade do que seria uma tendência. Então, Luciano, você quer dizer que se ainda não é tendência, o mercado ainda poderia reverter essa movimentação aqui facilmente? Por exemplo, furar a 20, né, sem que ela tenha toda aquela, aquela pressão, né, de um suporte, né, de que quando a gente tem uma tendência, exatamente, enquanto ainda não é tendência, o mercado ainda poderia, né, reverter essa movimentação com certa facilidade, tá? Movimentações de três puxadas tende, né, a gerar correções TBTL, né? Essas correções normalmente elas são descendentes, onde você tem uma mínima seguida de uma segunda mínima. Quando essa correção, né, de lateral a descendente, quando ela consegue ser somente lateral, é que o mercado vem, mas ele deixa um fundo mais alto que o fundo anterior, geralmente isso indica que os compradores estão fortes, né, e isso leva o preço a novas máximas, né? São pequenos indícios ali que você pode ir acompanhando, tá? Então a gente tem uma boa barra, né? O mercado finalmente, né, pagou o primeiro alvo desses compradores, desse rompimento aqui que a gente veio conversando, né, que foi uma boa barra, deixou gap, não teve a penetração, né, pessoal, daquele gap completo ali que a gente havia, né, também pontuado. A gente estudou isso aqui no Tendências, né, quando ele estava falando sobre pullbacks, né, de rompimento e correção quanto a pivôs anteriores, né, quando ele não chega a preencher, né, completamente, ou seja, quando ele não penetra dentro da região a ser rompida, normalmente esse pagamento aqui ele é mais rápido, tá? Então a gente teve aqui a conclusão, né, de um primeiro alvo. A gente teve aqui, ó, o mercado pagando, né, o primeiro alvo desse pivô, tá? Pequeno ajuste aqui, certo? Ó. Pagou o primeiro alvo desse pivô, passou alguns pontos, né? Ali, como a gente havia ponderado, né? Quanto ao gráfico diário, né? Normalmente ele não vai pagar no tick, né? Uma movimentação no diário. Normalmente ela tende a passar alguns pontos. Opa, Luciano. E o segundo alvo, né, dessa movimentação? Está em 147,075, bem próximo desse outro topo duplo aqui, tá? Aí a gente precisa agora, né, quanto à estrutura, sempre que a gente pensa em estrutura, né, pessoal, a gente está vendo, ó, só um minuto, aqui, ó. A gente está vendo um impulso de alta, correção. Segundo impulso de alta, correção. Normalmente o impulso de alta, né, ele pode ainda vir aqui acima, corrige e ele tende a pagar, né, esse alvo. Sempre que os fundos, né, eles forem mais altos, que os pontos de pausa acabar sendo mais alto do que o fundo anterior, a possibilidade é melhor de uma estrutura de alta. Então, Luciano, quer dizer que se o mercado corrige a partir daqui até esse ponto, né, deixando aqui um fundo ligeiramente mais alto, e aí a partir daqui ele retoma, né, tem uma barra de tendência
né, seguida de um rompimento de sua máxima, normalmente ele vem pagar isso daqui bem mais fácil, tá? Ele vem pagar uma nova máxima. E aí ele pode pagar, né, o segundo alvo dessa movimentação, que também aqui seria um topo duplo macro, né, quanto a essa movimentação aqui mais ampla, tá? Então, dentro dessa condição, né, é sempre interessante a compradores que ele não renove um ponto, né, de pivô que tenha ficado. Então, quando os vendidos renovam um ponto de pivô, fica a possibilidade dele falhar a máxima e continuar, né, tentando montar uma estrutura de baixa, beleza? Então, quanto ao edge, né, quanto a uma movimentação de três puxadas, é que a gente pode sempre, né, estar avaliando, e essa movimentação de três puxadas, ela pode, né, claro, ser reavaliada. Depende, às vezes o mercado vem fazer isso daqui, né, ou ele corrige, e aí ele vem cumprir essa terceira puxada realmente num ponto onde nem há esforço, né, para ajuste, por exemplo, como essa daqui que eu acabei fazendo. A gente ainda não tem o ponto de pausa, né, dessa movimentação. Digamos que ele venha fazer aqui, opa, Luciano, agora tem dois fatores. Eu tenho o segundo alvo desse pivô, que é um alvo importante, tem um topo duplo macro e tem três puxadas. Aqui definitivamente não seria uma região para você estar comprando. É talvez uma boa região para você estar vendendo, tá bom? Então, você tem a possibilidade de interpretar essa a última movimentação como três puxadas. Se três puxadas, né, seria mais provável uma correção de lateral a descendente, tá? Aqui do dia anterior, né, pessoal, a gente falou que foi uma boa barra, né, ela fecha acima da máxima da barra anterior, é uma boa barra de alta. Foi uma outside, né, de maneira bem discreta aqui, ó. Se você avaliar, você consegue ver que ele levemente veio abaixo da mínima, né, e fechou acima da máxima. Então ela acaba sendo uma outside bar. E, né, já pagou, né, a projeção de alvo que a princípio, né, era o que faltava, né, aos compradores desse rompimento aqui. Aqui no M60, deixa eu só apagar um pouco de linha aqui, pessoal. Aqui tinha algumas confluências de alvo, né, pessoal? Vejam que não era só, né, ali daquele ponto, ó. Se vocês observarem, né, primeiro alvo, né, aqui, terceiro alvo aqui, né, segundo alvo aqui, tudo na mesma região. Ali, a partir desse ponto aqui, para mim já não seria mais um ponto para estar buscando por compra, né, talvez por venda. Por quê? Porque pagou muitas formas de projeção de alvo. Quando o mercado paga muitas formas de projeção de alvo, né, a gente fica um pouco mais pé atrás. E aí aqui acabou combinando realmente, né, como um canal de baixa para uma bandeira de alta, né, levando o mercado ali a projeção de alvo. Isso porque faltava alvo, né, pessoal? Compradores realmente de fato conseguiram aquele rompimento ali do diário, né? Ficou gap, né? Teve uma grande movimentação, porém teve uma correção, né? E aí somente a partir da correção é que o mercado realmente voltou para uma movimentação mais forte, tá? Aqui, né, pessoal, o microcanal do estudo de ontem, né, de microcanal. Esse microcanal ele mudou as coisas, né? A gente sempre fala que o ciclo ele pode se sobrepor ao setup. O que seria o setup? O setup é o gap de média. O que é o ciclo? O ciclo é o microcanal. O Brooks ele fala que o ciclo ele se sobrepõe ao setup, ele é mais forte do que o setup. Então, se o ciclo, né, é mais forte do que o setup, então, Luciano, quando eu tenho um bom ciclo, né, como esse, né, que foi um bom microcanal, vejam, né, que em sua maioria os fechamentos, né, das barras acabam sendo acima das máximas das barras anteriores. Então eu tenho um bom microcanal. E um microcanal que durou uma, duas, três, quatro, cinco, seis barras, né, de alta sem nenhuma correção. A primeira correção acabou sendo uma L1. Essa L1, né, ela perdeu a probabilidade de ser uma falha, né, porque teve mais barras aqui, né? Teve mais um pequeno modo rompimento, né? Aqui, ó. Se vocês observarem, né, a gente teve duas insides aqui, um pequeno modo rompimento. Dentro desse pequeno modo rompimento, né, para ser uma falha, né, teria que ser aqui no máximo, né, na barra seguinte aqui, a L1. Já que a L1 foi uma barra de baixa, teria que ser aqui. Mas, né, o mercado acabou, né, dando continuidade aqui junto com notícia, né, com o payroll, né, e acabou já levando o mercado a um grande deslocamento. Pagou o alvo da barra 1, né, pessoal, aqui do M60 também, ó. Ficava pouca coisa acima ali dos outros alvos ali. Grande 2BR, né, uma forte outside bar aqui, mas, né, vejam que o mercado não teve força suficiente, por exemplo, para vir abaixo dela. A mínima da barra 3, né, o preço nunca veio abaixo da mínima dessa barra, tá? Então, é um ponto importante também. Mesmo com uma forte barra de reversão, o mercado acabou não conseguindo,
né, trazer o mercado a níveis mais baixos. Vejam que, na verdade, ao contrário disso, né, o mercado não teve nenhuma perda de mínima. E ele fecha aqui, né, num pequeno modo rompimento também, ó, tá? Pequeno modo rompimento. Essa daqui é uma L1. Aqui já não seria um microcanal forte, né, porque eu tenho doji, tenho barra de alta, barra de alta, doji, né, barra de baixa como doji, barra de alta como doji, né? Então aqui eu já não tenho, né, um microcanal parecido com esse. Esse aqui era um bom microcanal. Qual que eram as ideias, né, para o estudo de hoje? É que caso o mercado corrigisse, né, por exemplo aqui seria, né, uma entrada de H1, poderia ter uma perda de mínimo, um retorno a 20, né, que é uma correção TBTL, né, normalmente uma correção de 10 barras e duas pernas, de retorno a média móvel de 20, a partir daqui ele poderia, né, ter, né, uma melhor continuidade. Mas ele abriu com gap de alta, né, e acabou já tendo essa continuidade. Aqui, né, a gente só tem uma correção, né, a gente só tem essa L1. Então uma próxima perda de mínima seria uma L2, Luciano? Teve muitas barras aqui sem correção, tá, pessoal? Quando acaba tendo muitas barras, tá certo que é um modo rompimento, isso pode gerar aceleração, né? Mas teve muitas barras. Quando tem muitas barras, a gente acaba vendo de novo como uma L1, tá? E aí depois, né, uma segunda perda mínima como uma L2. Aqui a gente vai precisar de um pouco mais de informação, ó. Observando aqui, eu tenho 15 fechamentos. Lá no diário eu falei para vocês que a gente não tem tendência, ele poderia retomar essa movimentação sem grande dificuldade. Aqui já vai se tornando tendência. Se vai se tornando tendência, volta de novo as mesmas regras, né? Volta a ter dificuldade do preço romper a média móvel de 20, né? Que ela passa a atuar mais como suporte, tá? E não mais como magneto, né? Quando é dentro de lateralidades, tá? Então, o mercado cumpriu alguns alvos, forte barra, né, de reversão, mas nenhuma, né, continuidade aqui nos 60 minutos. Então, aqui nos 60 minutos, a gente ainda não tem uma boa razão para vender. A gente tem uma forte barra de reversão que nunca teve continuidade. É um modo rompimento, talvez uma forte barra de reversão pode até ter um pouco mais de continuidade, tá? Porque seria a questão, né, desse modo rompimento, tá? Então, o modo rompimento, né, ele tem a possibilidade, né, de levar a alguma direção. Aqui é o dia anterior, né, pessoal, no M15. Aqui, né, no estudo que a gente enviou ontem, a gente falou aqui, ó, temporariamente, de questão, né, pessoal, de que o mercado ele nos dá algumas oportunidades, né, mas de forma temporária. A gente não tem, se você às vezes não participa de certa movimentação, né, no segundo momento às vezes já não dá. A gente falou, né, que quando o preço chega nessa região das 50, normalmente, né, ele acaba gerando algum tipo de correção. Quando ele chegou até aqui, ó, vejam que ele corrigiu ó, na barra seguinte até aqui, né? Foi uma movimentação de correção, tá? Lá no 15 minutos, Luciano, ó, não foi uma grande movimentação, tá, pessoal? Mas é uma movimentação. E aí, veja que se você compra, né, enquanto o mercado está nessa localização, você teria que aguentar quase 500 pontos de correção, tá? Então já não seria uma movimentação muito interessante. Aqui, né, no 15 minutos, o mercado conclui o gap de média, né, e aqui a gente falou sobre a estrutura, lá nos 5 minutos vai ficar um pouco mais claro da gente visualizar. Eu tenho aqui ó, o mercado deixando uma máxima, fazendo uma mínima. Ele fez uma nova máxima, depois ele fez um fundo levemente mais baixo. Aqui teve a venda do gap de média, certo? Opa, Luciano, então aqui teve a venda de L1 do gap de média. Ela foi ativada. Eu tive a participação nessa venda. O que a barra seguinte fez? A barra seguinte fez, né, armadilhou todo mundo que vendeu a L1 do gap de média, né, e ela fecha acima das máximas prévias. Quando ela fecha acima, isso aqui se torna uma falha de um bom setup, a falha, né, da venda de L1 do gap de média. Mas né, ele não teve continuidade imediata, porém, né, posteriormente, né, ele acabou gerando uma boa continuidade. Mas quando né, um bom setup falha, a gente fica com premissa de pelo menos duas novas máximas. Ele fez né, uma, perdeu mínima, depois ele fez uma outra. Tá? Então ele acabou cumprindo né, a premissa desse setup, mesmo que dentro dessa própria lateralidade, tá? Antes de ter né, alguma continuidade, depois que as médias né, ganharam um melhor alinhamento, a 9 passou acima da 50, né, mudou um pouco as coisas. A 50 acima dessas médias ainda não é um bom alinhamento comprador. Tá? Quando a 9 alinha né, e ganha esse alinhamento, pelo menos ela passar acima das 50, né, e a 20 né, ganhar algum tipo de direção, você tem um alinhamento comprador. Vejam que quando ele consegue esse realinhamento né, aqui,
o mercado se desloca, né, de maneira mais fácil, mesmo contra, né, a média móvel de 200, né, mesmo ainda sendo ainda uma tendência de baixa em relação aos últimos 200 períodos, tá? Então aqui né, a gente já dá uma olhada, mas uma parte muito interessante desse dia é a questão da estrutura, né? Mesmo a venda, né, de um bom setup não levou a nova mínima, foi deixando fundos toda vez mais alto, tá? No dia de hoje, né, pessoal, aí a gente teve payroll e aí a movimentação aqui, ela fica, né, deslocada ali, ela fica, né, por um tempo, né, acabou ficando a favor, né, dos setups, e que a gente havia pontuado, né, que aqui o preço fechou, né, no M2B, ele fecha em cima da média móvel de 20, aqui uma grande lateralidade, né, num minuto acabou sendo um Fab 4, o dia de hoje, tá? Se vocês derem uma olhada lá no M1, ficou um Fab 4 ali, dentro de uma leitura, né, razoavelmente interessante. A gente coloca lá rapidinho só para a gente dar uma olhada. Mas gerou, né, um bom deslocamento. Parte ruim é o payroll, né, que aqui são 1.000 pontos aqui, né, em um minuto ali, né. Isso realmente dá uma estragada temporária ali na movimentação, né. A gente fica mais com mais viés, né, porque a gente entende que o mercado está reagindo à notícia, né, e às vezes ele desconta, né, toda essa reação que ele tem, né, durante a notícia. Hoje não, hoje ela foi a favor, né, e levou ainda a continuidade. Mas de toda forma, né, quando a gente tem esse tipo de leitura, não acaba sendo um dia muito interessante. Payroll, né, excelente movimentação, pagou os alvos macro, micro canal de alta, né, pessoal, aqui, ó, pós L1, o mercado já corrigiu até a média móvel de 20. Né? Aqui seria a condição, né, de novo, de um setup de compra, assim como aqui foi um M2B, aqui também, né, acaba sendo um M2B. Tá aqui um pequeno modo rompimento, né, acabou tendo um rompimento de alta, levou a uma movimentação de alta e o resto do dia só lateralidade. Essa lateralidade aqui, ela é importante, você manter ela assim ou assim, tá? As duas possibilidades. Por quê? É porque se eu tenho uma lateralidade, Luciano, eu posso ter o rompimento dessa lateralidade e continuidade, tá? Então, se eu tenho uma barra rompendo, eu estou a favor das médias, estou numa tendência de alta. Se eu tenho uma boa barra de alta com continuidade aqui, eu posso simplesmente ter bem mais deslocamento do preço e pagar, inclusive, 100% do movimento projetado. Já faria uma nova máxima aqui, tá? Se você duplicar essa movimentação, você vai chegar à conclusão, né, que o mercado já faria ali, né, uma nova máxima, tá? Dentro, né, de um rompimento dessa lateralidade a favor, né, de uma tendência de alta ainda vigente aqui no 15 minutos, tá? Porque aqui no 15 minutos eu ainda não tenho gap de média. Se eu não tenho gap de média, eu ainda não tenho a possibilidade nem mesmo do mercado falhar alto, né, num topo duplo, né, se tornar uma grande lateralidade. Eu também não tenho um microcanal, né, até o presente momento. Eu tenho uma, duas, um impulso de duas barras aqui, depois um doji, aqui foi um doji também. Então não tem continuidade também em uma grande expressão dos vendedores. Então ainda é uma forte tendência aqui no próprio M15. Então essa movimentação pode ter ainda alguma continuidade. Quando que se torna, né, uma potencial lateralidade? Gap de média. Opa, Luciano, gap de média, pode fazer algum tipo de teste da máxima da tendência. Aqui passa a ser alto na lateralidade, passa a ser uma localização mais vendedora do que compradora, tá? Mas somente se tiver o gap de média. Sem o gap de média, Luciano, pode romper e simplesmente ter continuidade também, tá bom? E aí, né, se tiver ainda dentro, né, de até 40 fechamentos, avaliar no 15 minutos, né, o rompimento, as características de rompimento e continuidade. Aqui o dia anterior no M5, né, pessoal, um dos pontos que a gente havia falado é a questão da estrutura. Né? A primeira movimentação do dia, Luciana, eu tenho uma outside bar, mas o preço nunca foi acima de sua máxima. Então não teve ativação, né, se eu pensar no setup da primeira barra. As médias também estavam todas planas, né, emboladas, emaranhadas ali, e as barras anteriores, né, vinham entrecortando todas elas. E aí eu tenho, né, uma movimentação de baixa, também não tem rompimento, ó. Para eu ter um alvo, né, desse pivô, eu precisaria de um rompimento com continuidade. A gente visualiza aqui apenas mera, né, violação. Depois disso daqui uma movimentação de alta, isso deixa, né, o mercado com uma nova máxima. Veja que o mercado também não rompe, ó, tá? Eu não tenho rompimento e continuidade em momento nenhum. Porém, né, pessoal, aqui começa, né, o detalhe. Os fundos foram ficando cada vez mais altos. Mesmo, né, nas movimentações de três puxadas aqui, ó, seja assim ou seja assim, nas WEDs,
o mercado nunca, né, chegou a renovar ponto de inflexão. Opa, Luciano, o ponto de inflexão está aqui na mínima da 14. Ó. Veja que os fundos aqui, ó, são mais altos. Opa, Luciano, dessas últimas três puxadas aqui, ele gerou correção, mas ele não gerou uma correção a ponto de mudar uma estrutura. Se é uma boa wedge, né, pessoal, quando a gente fala que a gente tem uma boa wedge, ela renova o ponto de inflexão, certo? É uma característica de uma wedge que dá certo, né? A gente chama de maneira mais simples, né? Quando uma wedge que dá certo, ela muda a estrutura, tá? Ela renova o ponto de inflexão. Então, se o mercado tivesse vindo aqui, seria subir menos para descer mais e provavelmente pagar, né, o movimento projetado, tá, desse pivô. Porém, né, o mercado manteve o tempo todo, né, a partir dessa movimentação desse fundo, né, todos os demais fundos, né, acabavam ficando, né, mais altos. Outro ponto que a gente trouxe, né, no estudo ainda é dar atenção, né, para quando essa movimentação se torna tendência. Até aqui ó, ainda não era tendência, pessoal, tá? A gente estava tendo fechamentos acima da 20, fechamentos abaixo da 20, fechamentos completos abaixo da 20. Então, beleza, Luciano. Então, a partir daqui, ó, o mercado iniciou um fechamento acima e nunca mais teve fechamento abaixo. A partir daqui se tornou uma tendência. A gente apontou aqui, ó, 20 fechamentos. Opa, depois de 20 fechamentos, a tendência está na 9, está saindo da 9, barras pequenas, ativou gatilhos, é mais entrada. Tá lógico que você tem que pegar os movimentos projetados, né, até onde você vai conduzir isso daqui. Mas aqui, gatilho de entrada. Barras pequenas, elas tendem, né, a ir mais rápido a teu favor. Aqui, barra saindo da 9, né, que é dentro daquela leitura interessante, dentro de uma tendência. Então, aqui seria a possibilidade de compra. Aqui também. Né, aqui, a gente já teria que visualizar, né, todas aquelas possibilidades, né, de projeção de alvo, né, que a gente já havia, né, conversado. Aqui já estaria, né, basicamente pagando, né, o movimento projetado aqui já ficaria um negócio mais complicado ali da gente participar. Dos alvos micro, né, pessoal, ele já tinha pago também todos. Ó. Aqui já tinha, né, pago, daqui também já tinha pago, tá? Aqui já tinha, o mercado já tinha concluído algumas possibilidades, né, de projeção de alvo, tá? Para esse outro dia, né, a gente tinha essa pequena lateralidade. Aqui, a princípio, né, a ideia central era mais movimentação de baixa. Vou explicar para vocês o porquê, né, que a gente pensa em possibilidades. Mas o mercado abriu com gap de alta, né, pessoal? Se ele abriu com gap de alta, né, a gente vai interagir, né, com essa movimentação aqui. Por que, que a gente pensa na possibilidade, né, de uma abertura e de uma continuidade aos vendidos? Gap de média, certo? Tendência anterior. M2B não levou nova máxima, gap de média aqui, não teve, né, grandes retomadas. Opa, Luciano, aqui uma H1, né, teve perda de mínima, aqui uma H2, teve perda de mínima, então aqui, né, eu tenho uma H3, teve perda de mínima mais uma vez, aqui eu tenho H4. A outside, né, depois da H4, fechou aqui negativa. E o mercado não retomou, né? De H1, H2, H3, H4, o mercado fechou. Fechou com barra de baixa. Fechou, claro, né? Somente uma lateralidade. Mas o fato dele não ter retomado de H1, de H2, H3, H4, isso vai esgotando, né, as tentativas dos compradores e muitas vezes leva os vendidos a ver uma melhor oportunidade, né, em conseguir pelo menos um scalp, né, no caso, ali na venda. Isso levaria, né, pessoal, ao gap de média do 15 minutos, né, nesse dia aqui, ó. Se tivesse tido, né, aqui seria uma localização que a gente falou para não vender, aqui a gente não vende, aqui seria uma localização de compra, tá, por conta do gap de média do 15, tá? As médias ainda estavam abertas, alinhadas, né, a 50 ainda estava direcional. A mesma lógica fica valendo, né, ali para amanhã. Eu não posso estar vendendo aqui, por exemplo, no baixo nessa lateralidade, na MM50 aqui, ascendente com as médias desse jeito, né? Aqui é uma região de compra, nem que seja para um scalp na compra, tá? E aí, né, aqui a gente tem que levar em consideração, né, pessoal, o payroll. Mas a gente teve barra 1, a barra 1 foi ativada, né, o preço veio acima dela, ela fecha sobreposta, levou a uma pequena correção, né, aqui. E aí aqui, né, é a movimentação do payroll. O Brooks ele fala que quando a gente tem o mercado com notícias, né, para a gente esperar de uma a duas barras, né, antes de voltar a operar. Então, normalmente, né, você não sai aqui já participando, vou comprar aqui a barra seguinte. Até porque, né, pessoal, essa barra aqui, né, é uma barra de 1.100 pontos, né? Não é qualquer barra, né? A gente vai estar comprando, você vai colocar o stop onde? Então você precisa esperar um pouco mais de movimentação. Depois, né, a gente teve aqui uma pequena barra de alta. Ia demorar para chegar na 9, né, pessoal? Afinal de contas, a barra deslocou muito. A gente está falando de uma barra só de 1.100 pontos. Aqui teve
uma entrada, uma possibilidade de entrada com gatilho, né, uma barra de retomada. Depois aqui, né, a movimentação acabou sendo uma movimentação mais lenta, tá? Mas com deslocamento, né, sempre com fechamentos de alta. Mesmo as barras que fecham, né, com o corpo de baixa, né, como essa daqui, ó, ela ainda fecha, né, acima do seu ponto médio. Aqui teve um segundo gatilho de entrada, que seria uma segunda possibilidade. Aqui uma outra barra pequena, né, com retomada, tá? Mas vejam que não teve, né, pessoal, depois dessa movimentação aqui, ó, não teve perda de mínimo. Primeira perda de mínimo aqui, Luciano, uma L1. A L1 não teve a retomada imediata, depois aqui a L2 e finalmente, né, aqui uma L3. Depois da L3 o mercado acelerou, né? Havia trazido uma explicação para um dos amigos, né, hoje. Ó, você teve um gatilho de venda aqui. Luciano, mas essa venda aqui daria para fazer? Lembram que aqui, né, estavam os alvos, né, da galera do diário, né, onde aquela galera que comprou toda aquela movimentação de alta está realizando lucro? Era nessa região aqui, ó. Deu para vender a L1? Não, a gente não vende a L1 pós o microcanal. A L2. A L2, né, não foi uma falha, porque para ser uma falha ela teria que fechar acima, né, do pivô prévio. Isso para ganhar a premissa, né, de pelo menos mais duas máximas. Depois a L3. A L3 foi uma outside, é uma boa barra, um bom espaço aqui a princípio até a média móvel de 20. Tá? E essa correção ela poderia ser maior? Poderia, porque ela é o ponto, né, de realização de lucro, né, dos compradores lá, né, daquela movimentação ampla lá do diário. Tá? Então, poderia, né, gerar uma boa correção. Afinal de contas, faz alguns dias, né, que eles estão tentando, né, pegar essa projeção ali de alvo. Foi alcançado agora. Opa, Luciano, vamos dar uma olhada aqui no 15 minutos para a gente ver como é que tá as coisas, né, para a gente pensar nos 5 minutos aqui para segunda-feira. Lá no 15 minutos a gente falou que está em tendência. Aqui, ó, teve gap de média, teve microcanal. Lembra daquela região que eu falei para vocês que tem determinado lugar que a gente não vende? Né? Ó, médias abertas, alinhadas, né, direcionais, o preço chegou nessa região aqui das 50, abaixo das 50. Luciano, tem gatilho aqui. Não, você não vai vender aqui exatamente nas 50. Tá? Seria uma venda, mesmo sendo microcanal, Luciano. Mesmo sendo microcanal, você poderia enfrentar uma lateralidade aqui, uma pausa, até essas médias realinhar para depois descer mais. Ou, né, poderia gerar uma correção mais complexa, como essa. É uma correção em duas pernas, tá? Antes até mesmo, né, do mercado ter algum tipo de continuidade, tá? Que não teve. Lá no 15 minutos era só um retorno na média móvel de 20, né, como vocês viram lá há pouco, tá? Então, aqui não é região, né, para você estar buscando, por exemplo, né, tá participando de venda, tá? Aqui não. Quer participar aqui? Beleza. Tá, Luciano, mas aqui tá na cara da 20, tá na cara da 20, mas já concluiu, né, a projeção de alvo e você está vendendo uma L3, que é quando tem melhor probabilidade. Aí você tem que acompanhar se ele vai romper a 20, por exemplo, sem, né, nenhum tipo de correção, né, e aí você teria, né, alguns bons pontos aqui a serem pegos. Né? Se você vende aqui abaixo, né, ou vende no gatilho da barra, ou vende no rompimento da barra, né, que pagou, né, cerca de, razoavelmente até a 50, ó, teria 600 pontos, né, um pouco mais de 600 pontos. Tá? Aqui a gente vê a lateralidade, né, pessoal? A gente vê também, né, aquela mesma região e condição de lateralidade. Aqui eu vou ligar a lateralidade um pouco menor. Tá? Aqui a gente está falando dos 5 minutos. Opa, Luciano, se é lateralidade, pode romper tanto para cima quanto para baixo, certo? Tem lateralidade de mais de 20 passos, correto? Não tem uma, uma predisposição, por exemplo, né, grande, né, muito maior, por exemplo, para essa movimentação de alta depois que eu tenho uma lateralidade de mais de 20 barras. Vamos dar uma olhada num minuto, só para a gente é, visualizar também como é que está essa lateralidade. Aqui está 200. Opa, Luciano, você abre um gap de baixo aqui, rompendo, por exemplo, esse pivô prévio, né? Tá certo que aqui também tem uma pequena lateralidade. Poderia gerar um Fab 4 temporário? Poderia. Já estaria abaixo de 200, as médias ganhariam um realinhamento, né? E aí isso poderia gerar um deslocamento de preço até pelo menos esse outro fundo. Se você observar o movimento projetado, razoavelmente aqui o segundo alvo dessa movimentação está bem próximo aqui já da região de fundo, né, daquela lateralidade macro. Então poderia gerar uma movimentação temporária, né, até um segundo alvo ali. O Fab 4 de hoje, né, pessoal? Aquela lateralidade que a gente havia falado, né? Lateralidade, abre acima da 200. Lembram daquilo que a gente conversou sobre rompimentos, né, sobre gap? O mercado sempre tenta, é sempre a mesma ideia. Quando ele abre com gap de alta, é rompimento
e falha. Opa, Luciano, num rompimento e falha, o mercado vai retomar essa movimentação. Num rompimento e continuidade direta, normalmente eu tenho um ciclo forte, né, aqui do mercado já me levando direto, eu não tenho correção, não tenho pausa, o mercado só vai fazendo isso daqui, ó, tá? Esse daqui é o mais forte. Veja que o gap hoje era um gap pequeno, né? Não era um grande gap, né? Tem um pouco de deslocamento de preço, isso deixa muito espaço para o preço evoluir. Ele não está abrindo aqui, já por exemplo na zona 3, né? Dentro daquela lógica do Oliver, mas ele está abrindo, né, aqui com pouco espaço. E aí a gente teve rompimento com a barra 1, né, correção, continuidade. E aqui, né, o payroll, né, com uma única barra também lá com seus 1.100 pontos, tá? Depois disso, Luciano, né, se eu começo a chamar isso daqui de tendência, ó, eu já tive tendência aqui bem breve, bem rápida, 20 fechamentos. Aqui eu tive algumas possibilidades de compra, alguns gatilhos de compra, ó. Aqui, retorno à média móvel de 20, Luciano, né, o mercado retorna a 20, nem fecha abaixo, né, e ele já dispara fechando acima da 9. Aqui mais possibilidade, aqui mais possibilidade, aqui mais possibilidade. Vejam que no minuto, né, teve muitas possibilidades ainda, né, de ingresso. M2B mais uma vez, M2B mais uma vez, tá? Pequeno padrão de 3 puxadas, né, aqui, ó. Aqui já tinha pago, né, os movimentos projetados, tá? Opa, Luciano, renovou o ponto de inflexão, né? Finalmente, uma, né, duas, três puxadas dessa maior aqui, né? O ponto de inflexão está aqui. Da menor, né, das últimas três puxadas, né, se eu estou visualizando assim, ponto de inflexão estava aqui, perna 1, perna 2. Da maior, ponto de inflexão está aqui embaixo, perna 1, perna 2. Então, acabou cumprindo aqui essa movimentação, mas isso só depois, né, que ele veio, ele já tinha pago, né, aqueles alvos, aí gerou, né, uma grande movimentação aqui, ó, de baixo, tá? Tentativa de romper a 200, Luciano, aqui, ó, levemente ascendente. O que que o mercado fez? Pausou, gerou uma boa correção, fez um setup de gap de média, venda de L1, veio testar a região de POC, né, que é algo que a gente fala repetidamente, né, e depois, né, gerou uma boa movimentação de alta aqui, tá? E aí, por fim, né, somente lateralidade. Beleza, pessoal? Então, para o estudo de hoje, né, as ideias, né, ficam dentro, né, dessa leitura. Havia conversado com um dos amigos, né, que mais para frente eu vou fazer um vídeo só falando sobre os gatilhos, né? Ele me trouxe algumas dúvidas sobre os gatilhos, que em determinados momentos, né, a gente tem alguns gatilhos que eles são ativados, mas se a barra fechar negativa, ele no caso ali, esse gatilho ele pode voltar, porque dentro da condição desse gatilho, ela precisa que a barra, né, ela feche acima de sua máxima, ou que ela feche acima da máxima da barra anterior, que ela esteja acima da máxima da barra anterior. Isso não invalida, né, a entrada. Por exemplo, né, Luciano, opa, fiz uma entrada aqui, ó, né, e aí a barra fecha negativa. É a única condição que o mercado não vai ter barra contrária a nosso ingresso seria, né, a lógica de microcanais. Mas aí eu vou explorar essa ideia, né, mais para frente. Eu vou pegar, acho que tentar pegar umas 2 semanas de gráfico e aí a gente explora a questão do gatilho, a questão dos stops, a questão, né, de alvos, tá? De quando a gente ainda tem premissa, né, a favor, por exemplo, da leitura, de barras pequenas, né, que geralmente tendem, né, a explodir mais, né, a nosso favor, são mais rápidas, né? Mas é interessante que vocês mantenham um backtest ali de uns 100 dias ali, para que você, 100 dias eu digo, pegar 100 gráficos nos 5 minutos ali para você fazer a devida análise. Opa, Luciano, ele fez uma correção de duas pernas, né? Eu tenho um gatilho de venda e eu ainda tenho um alvo abaixo a ser alcançado. Excelente, está dentro de uma boa leitura. Mas ao mesmo tempo, né, é interessante que você visualize, né, que dentro do mercado, né, você precisa ter um objetivo e às vezes esse objetivo é temporário. Se você deixa para participar, por exemplo, extremamente tardio, né, Luciano, opa, eu vou entrar nessa movimentação aqui. Por que que você não entrou em nenhuma das outras anteriores? Né? Opa, Luciano, eu vou participar dessa movimentação aqui. Justo na que ficou um pivô, né, que precisa de um rompimento e continuidade. Né? Justo, né, numa possibilidade de L3. Né? Você não participou de nenhuma outra, não foi para o minuto, não visualizou que teve aquela pequena tendência, não participou em momento nenhum a favor da tendência, e aí você vai participar às vezes bem numa localização
que normalmente quando é pullback, né, a gente quer mais espaço. Ô, Luciano, se eu estou comprando um pullback, geralmente eu quero um pullback com algum espaço para nova máxima. Digamos que a gente esteja comprando aqui, ó. Eu tenho esse espaço para essa máxima, porque quando o preço chega aqui, ele pode falhar, ele pode fazer exatamente isso daqui. Então a gente quer ingresso, né, que geralmente nos dê algum espaço até isso daqui. Isso quando a gente está falando de entradas a favor de tendência, tá? Mas aí eu vou falar um pouco sobre lateralidades, sobre os gatilhos em lateralidades, né, sobre os gatilhos de barra de reversão, tá? E aí a gente explora um pouco mais sobre isso. Aí eu vou tentar já deixar preparado, eu não vou fazer para esse final de semana, não vai dar tempo, isso, como eu falei, eu vou precisar de umas 2 semanas, e aí eu vou pegar esses exemplos gráficos, né, por exemplo, de 2 semanas para trabalhar ali com vocês, né, a questão dos gatilhos. É, beleza? Então acho que para esse estudo é isso, pessoal. Acho que eu vou conseguir gravar somente no domingo, tá? O nosso estudo da mentoria gradual. Fica ali na parte do estudo fechado, né, para membros ali do canal, apoiadores do canal. Valeu, um forte abraço para vocês aí, fiquem com Deus e até mais. Valeu.